Jesus nos ampare e proteja hoje e sempre. Buscando lá no livro Fonte Viva, psicografado por Emmanuel através de Chico e publicado pela primeira vez em 1956. Já vai muito tempo, né, gente? Hoje nós estamos trazendo a lição 108, um pouco de fermento, onde Emmanuel busca inspiração na primeira epístola aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios de Paulo, no capítulo 5, versículo 6. Paulo, naquela oportunidade, sabia que um grupo de cristãos da igreja de Corinto estava cometendo iniquidades de todas as formas. E a igreja, extremamente tolerante. E tendo conhecimento desta situação, ele escreve essa epístola. Mas para o nosso estudo de hoje, nós vamos ter uma oportunidade muito grande. Uma oportunidade de estudar três dimensões e situações sobre o mesmo fato. Sobre as iniquidades que especificamente naquela igreja que eram cometidas: prostituição, incesto, relacionamento com os pagãos em situações extremamente complicadas. Então, dentro da igreja existia um grupo que fazia esse tipo de ação e a igreja aceitando. Então, nós vamos fazer aqui uma avaliação em três dimensões. A primeira dimensão, naturalmente, é a dimensão do Cristo. Cristo veio à terra para o mundo. Cristo veio, através da Boa Nova, indicar o caminho para que todos nós percebêssemos e caminhássemos para o reino dos céus. E Cristo usou basicamente a misericórdia e o perdão para suportar todo o seu processo de divulgação da Boa Nova. Agora, o fato de Cristo ter colocado a misericórdia e perdão não significa que o Cristo era omisso. De forma nenhuma. Em várias situações, Cristo deixa isso muito claro. Trago um exemplo aqui da mulher pega em adultério, que foi apresentada, e Cristo, diante da multidão, percebam a energia e a luz, mas acima de tudo a coerência que Cristo tinha em apresentar as situações para os seres humanos daquela época, e durante os momentos em que essas pessoas estavam imersas na aura do Cristo, a lucidez era tão grande que cada um deles, nesta passagem, percebeu em si os seus próprios pecados. E que eles, a partir dali, não tinham a menor condição de julgar a mulher adulta. Só que no final de todo o processo, Cristo deixa muito claro para ela: eles não te condenaram e eu também não. No entanto, vai, não peques mais. Então essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, que aí a partir daí começa o nosso estudo efetivamente da noite de hoje, é Paulo. Paulo estava, como Cristo estava construindo o reino de Deus nos céus, Paulo estava com a missão de construir esse reino na terra.
E ele saiu criando várias igrejas, levando os manuscritos da Boa Nova, divulgando isso e criando para aquelas pessoas que entendiam o que significava aquilo e que estavam dispostas de levar adiante a igreja, assim o fazia. Então, em cada localidade que ele fundava uma igreja, ali ficavam pessoas que foram iniciados na Boa Nova. Então, Paulo, na realidade, ele trazia a disciplina e o relacionamento institucional. Porque aqueles que foram iniciados nas igrejas, eles sabiam todo o processo de necessidade da disciplina e da virtude que a Boa Nova pregava. Essa é a segunda dimensão do nosso estudo de hoje. E a terceira, naturalmente, é Emmanuel. Emmanuel, ele traz a contribuição de entrar dentro do nosso coração. Emmanuel, ele vai na nossa reforma íntima. Ele traz ferramentas, ele traz conhecimentos para que nós entendamos como devemos nos portar para nós buscarmos a nossa própria reforma íntima. Reparem nos livros de Emmanuel e nas lições. Então vamos adiante, começando inicialmente, contextualizando a passagem de Paulo. Então, de posse do conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo em Corinto, olha o tom que Paulo inicia a epístola. O que quereis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo está chamando os fiéis da igreja para pensar sobre o caminho que eles estavam percorrendo até aquele momento. Para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, a imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. Percebe a abordagem que Paulo está fazendo? Como vocês querem que eu fale com vocês? Levando em consideração que vocês, representantes do Cristo na igreja de Corinto, estão aceitando de forma muito natural uma situação como essa. Como vocês querem que eu apresente para Cristo o que está acontecendo nessa igreja? Percebe a situação? Eu pergunto para vocês, Paulo, em apresentar esse cenário há 2000 anos atrás, está desatualizado em relação ao que acontece hoje? E ele continua: e vós estáis inchados. Alguns dos cristãos daquela igreja estavam entendendo que o nível de tolerância que o Cristo pregava cabia tolerância sobre esse tipo de coisa. Então, por isso que a gente trouxe aquelas 3 dimensões. Cristo não era assim. Só que como Paulo lidava institucionalmente com uma estrutura de divulgação da Boa Nova, ele tinha que tomar determinadas ações.
E nós vamos entender isso na sequência da epístola, perceba. E vós estáis inchados, e nem ao menos pranteastes para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. O mal está acontecendo e vocês sequer sentaram para discutir o problema. Olha, gente, o trabalho de Paulo, ele foi tão importante para o cristianismo, e Paulo se entregou de uma certa forma, que ele estava presente, mesmo encarnado, em todas as igrejas. As informações chegavam para ele de uma forma, gente, pensa, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. E Paulo conseguia administrar as igrejas através de informações que sabe-se lá como chegava até ele. E ele, através de epístolas assertivas, objetivas e orientativas, conseguia administrar todas essas igrejas, cada uma com seu perfil. Em Gálatas, os fiéis eram exemplos da moralidade. Em Corinto, uma situação como essa, veja bem como a coisa era, né? E ele fala ali o seguinte: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, e eu acho que era assim que ele fazia, já julguei, eu já vi o que está acontecendo, já percebi o que está acontecendo, já percebi qual a atitude da igreja em relação ao que está acontecendo, e tenho a minha recomendação a dar. Já julguei, como se estivesse presente aquele que cometeu esse ultraje. Em nome de nosso Senhor Jesus, congregados vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Gente, isso aqui é a passagem, tá? Isso aqui eu tirei lá da epístola. Do jeito que está lá, estou colocando aqui. O que significa isso aqui? Quem lê ao pé da letra, imagina um ser demoníaco, aonde vai ser entregue aquela pessoa, né? Mas como o Zé Roberto falou, nós somos espíritas. A gente já passou dessa fase. Quando fala, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A destruição da carne, gente, é a gente assumir a responsabilidade pelos nossos atos. É pagar as consequências que virão. É sobre isso que está sendo dito aqui. E ficaremos nessa situação para a destruição da carne até o dia que conseguirmos fazer o livramento daquela iniquidade em nós, através da nossa reforma íntima. E a partir daí chegar no ponto que seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quando nós estivermos praticando o Evangelho. O Evangelho escrito nada mais é do que transformar Cristo em palavras. É isso que Paulo está dizendo. Não é condenar aquela pessoa ao fogo eterno do inferno. Não é isso que ele está falando aqui, não. É entregá-lo às consequências de suas próprias ações. É disso que ele está falando. E ele continua. Não é boa
a vossa jactância, a vossa tolerância com relação a essa questão. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Bom, minha mãe faz pão, ela entende muito disso. E não é assim, um pouquinho de fermento faz a massa inteira crescer? Trazendo isso para a nossa realidade, aquelas pessoas que estavam dentro da igreja com o tipo de atitude que estavam tendo, gradativamente iria com uma palavrinha, gente, que está matando a sociedade de hoje, vai ressignificando as coisas, e daqui a pouquinho está todo mundo aceitando tudo, vai relativizando as coisas, e daqui a pouquinho tudo pode. É disso que ele está falando. E ele continua: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Que fermento que ele está falando? Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ázimos é o pão sem fermento. Gente, quem estava na igreja de Corinto já havia passado pelo processo de entendimento da boa nova, das virtudes. É disso que ele está falando. O fermento velho, aquilo que você era antes do processo de receber Cristo no coração, aquilo fica para trás. É para você dar continuidade no seu processo de reforma íntima, sem o fermento velho. Esse é o nosso processo de evolução, gente. Então Paulo está dizendo para nós aqui que aquela pessoa que está trazendo para dentro da igreja aquele tipo de atitude, que ele seja entregue às consequências das atitudes dele, mas fora da igreja, porque ele não está preparado ainda. Mas ele não está condenando. Ele só está dizendo que ele seja entregue às consequências dos próprios atos. Mas ali não é lugar para aquela pessoa. Ele continua: já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Olha, percebam aqui agora, a partir daqui, percebam que Paulo tinha consciência da sua tarefa. Com isso, não me referia à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Percebam que Paulo limita aquela ação que ele estava recomendando à igreja. E por que ele fala isso? Mas agora vos escrevo, eu já tinha falado isso lá na primeira carta, mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, ou seja, dentro da igreja, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem sequer comais. Então, para quem estava ali criando o caminho seguinte ao processo de
distribuição, de divulgação da Boa Nova, não poderia ter esse tipo de perfil. Ele está se referindo a essas pessoas dentro da igreja de Corinto. Pois que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro. Percebe? Então, às vezes, a gente olha lá para o mundo e quer consertar o mundo inteiro. Mas do nosso lado, a gente não quer contribuir. É isso que o Paulo está falando. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse níquel do meio de vós. Quando ele fala sobre o julgamento de Deus do mundo de fora, ele está falando que o mundo de fora tem a lei divina para conduzir a gente. Quem somos nós? Dentro daquilo que você pode contribuir com o processo de condução da humanidade, da civilização, da sua cidade, do seu bairro, faça aquilo que tiver ao seu alcance para o bem. Você não pode abrir mão da sua cidadania. Não pode. Você tem que contribuir. Isso faz parte do papel de cada membro de uma sociedade. Não é disso que Paulo está falando. Quando ele fala que os de fora Deus vai julgar, é pela lei divina. Não, gente, nós não temos condições de consertar o mundo. Ok? É sobre isso. Mas, dentro da igreja, aquele que está do seu lado, você tem que cumprir o seu papel. Você não pode ser omisso. Mas, irmãos, ele continua, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. O que Paulo está querendo dizer, gente? Não espera amanhã. Você não sabe quando virá o dia do Senhor. Em outras passagens, está falando daquele momento de transição. O dia do Senhor, aliás, nós estamos vivendo ele agora. Então, não tem que esperar. Se está na sua alçada tomar a ação necessária, tome. É isso. E ele encerra assim. Muito bem. Então, Paulo tem essa visão institucional da implantação da igreja, da boa nova na terra. Essa é a dimensão de Paulo. Aí Emmanuel pega tudo isso e fala, ok, Jesus falou para o mundo, Paulo falou para a instituição, ou seja, pegou o mundo e falou assim, olha gente, quem está disposto a receber a boa nova, a divulgar e implantar a boa nova, ou seja, o cristianismo, Jesus, tá certo? Nós já precisamos de ter uma determinada disciplina. Então ele faz todo o processo de condução dessa implantação. Agora Emmanuel, ele vai dentro de nós. Ele pega um a um. Os livros de Emmanuel, se vocês repararem as lições, sem tirar naturalmente os romances, ele é direcionado para quem lê. E se lermos, nós temos umas boas ferramentas para nos ajudar a fazer a nossa reforma íntima. Emmanuel, então,
pega a lição de um único versículo e ele desdobra isso olhando a pessoa, olhando para nós. E ele fala assim, como é assertivo, né? Ninguém vive só. O ser humano, gente, ele foi feito para se relacionar. O nosso processo de evolução não acontece conosco sozinho. Então, se você acha que sim, enclausurando, você vai conseguir fazer o seu processo de reforma íntima e evolução, e evoluir rumo à perfeição, você não vai. Porque o processo divino não é esse. Você vai contribuir? Sim, André, mas aquelas freiras que se reclusam, ficam o dia inteiro em oração, tem alguma finalidade aquilo ali? Gente, existem pessoas que têm uma fé tão grande que uma prece é capaz de revolucionar uma situação. Então contribui sim. Mas o processo de evolução completo, intelectual e moral, necessita do relacionamento entre as pessoas. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. E se você quer fazer com que essa influência seja positiva, comece com o próximo mais próximo. É dentro de casa que está a sua maior responsabilidade na influenciação que você consegue fazer. Muitas pessoas lá fora fazem coisas maravilhosas, mas dentro de casa é um carrasco. Está equivocado. A sua maior responsabilidade é dentro de casa. Mas eu tenho uma dificuldade tão grande com o meu irmão que, meu Deus do céu, eu nem falo com ele. É ele para lá e eu para cá. Pois é, meu amigo. Vai voltar de novo. Eu tenho casos assim na família. Irmãos que não se falam. E quando um está longe do outro, qualquer pessoa que chega perto, o irmão fala do outro. Coisas pesadíssimas. É muito triste. Certa vez eu falei assim, olha, é nítido, e vocês fazem questão de deixar isso muito claro, que vocês não se gostam, muito pelo contrário. Mas eu acredito em vocês ou não, na minha fé, posso lhes dizer uma coisa. E eles já estão da minha idade para lá. Vocês estão assinando um contrato para voltar junto de novo. Que isso? Mais uma não dá. Eu não acredito nisso. Eu falei, ok. Né? Mas Emmanuel continua. Gente, você calado, que a gente tem que entender, você calado, você está influenciando quem está do seu lado. Você acha que não, mas está. Nossos atos possuem linguagem positiva. Ela é ativa. Nossas palavras atuam à distância. 1900 e... quanto que eu falei? 56? Alguém aqui usa o WhatsApp? Antes era falar, né? Hoje é o dedinho. Eu tenho um caso muito próximo de mim. Foram 3 anos para a gente conseguir resgatar o nível de relacionamento
que essa pessoa que eu amo muito ter uma outra pessoa que eu amo muito também, para se voltar a se falar. 3 anos. Por causa de um texto de WhatsApp. É isso que fica falando. Nossas palavras atuam à distância. Porque antes, para você falar para a pessoa, você tinha que estar na frente dela. É lógico que tinha os fofoqueiros. Fofoqueiro sempre teve. O que se recomendava na época? Assim, não, peraí, tira limpo, vai você mesmo conversar com a pessoa. Quem sabe a pessoa entendeu, está equivocada no entendimento. E Emmanuel continua, achamos-nos magneticamente associados uns aos outros, gente. É magnético o negócio. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. Tudo que a gente faz, gente, tudo, ele vai dizer mais adiante aqui. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. É só você tentar se ver olhando de fora. É difícil fazer esse exercício. Muito difícil. Eu conto uma historinha sempre que aconteceu comigo. Eu cheguei em casa e tinha sido um dia muito pesado na empresa. Mas muito pesado. E a hora que eu cheguei em casa, meus filhos estavam no quarto assim, mas o pau estava quebrando. Eles estavam brincando e o negócio estava muito animado. E estava aquele negócio, tá, aí eu cheguei e tal, olhei lá dentro, não quis saber o que estava acontecendo e tal. Tirei o cinto e dei uma cintada no portal da porta. Pá! Foi aquele silêncio, né? Zóio desse tamanho, né? Dos 3, eu tenho 3 filhos. Era tudo menininho, né? Os 3 olhando. Aí passou um tempinho e tal, tomei banho, fui para a cama lá, comecei a pensar no dia, até que eu cheguei no dia, o dia foi passando, eu fui pensando, por que isso aconteceu? Até que chegou de tarde, eu falei assim, a hora que eu cheguei em casa eu fiz isso. Que arrependimento, gente. Eu me vi tirando o cinto e dando uma cintada na porta. Gente, faz sentido. Aquilo foi respeito? Aquilo foi medo? Ou eles achou que o pai dele estava doido? Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Me senti um verdadeiro idiota. Mas eu pelo menos consegui reviver o meu dia e ver que eu estava errado. Nunca mais. Não vale a pena. É só você refletir. Nossa conduta é um livro aberto. A gente não percebe quando a gente está na ação, mas quando você enxerga de fora, você percebe. E se você percebe quando você está de fora, quem naturalmente está de fora, que são todos os outros, adivinha o que está vendo? O seu livro aberto. Emmanuel vai ou não vai na ferida? Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Sabe aquele negócio assim? Eu falei porque é verdade. Falei para a pessoa, ela tinha que ouvir esse negócio. Isso foi bom para ela. E a gente sai aliviado. Falei, eu tinha que falar. Isso vai ser bom para ela. Gente, você não faz a menor ideia de como a pessoa recebeu a sua fala. Você não tem condições de fazer isso. Você não tem condições. Então, quando Emmanuel fala uma frase, é necessário que a gente desdobre isso em situações
para a gente perceber as nossas atitudes relacionadas a essa ideia que ele está colocando. É assim que a gente vai conseguir buscar essas ferramentas para a nossa reforma íntima. Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos. Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal, mesmo sem nós percebermos que nós estamos fazendo um mal danado, achando que nós estamos fazendo um bem. Não é brincadeira não, gente. Não é fácil. É por isso que nós temos a eternidade para a gente trilhar esse caminho. Se precisar, a gente repete, 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 até a gente perceber onde é que foi que a gente errou. Graças a Deus. Dirigentes arrastam dirigidos. Isso acontece hoje? Dá dó da gente, não dá não, gente? Eu não estou aqui me referindo à situação do Brasil, não, gente. Eu estou me referindo à nossa casa universal chamada planeta Terra. Todos nós, no planeta inteiro, estamos vivendo um momento extremamente crítico. Emmanuel nunca foi tão atual. Servos inspiram administradores. Servos limitados, humildes, servos inteligentes. Os nossos administradores, o que fizeram com os nossos velhinhos? Com as aposentadorias. Gente, isso foi inspiração. As pessoas não controlam, as pessoas não sabem nem ler. A pessoa não sabe ir no banco conferir o seu extrato da sua aposentadoria. O que é que isso inspirou nos nossos administradores? Percebe o que Emmanuel está querendo dizer? Isso para o bem e isso para o mal. Não estou aqui tomando partido. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Ele está perguntando para cada um de nós, para quem está lendo a lição. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Lembrou? Chegou lá na lição. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Então, às vezes, você tem uma determinada opinião e entende que a sua opinião vai contribuir de forma positiva para uma situação que um próximo, mais próximo seu, está passando. E você vai lá e pá, fala a sua opinião. Você não tem condição, como eu falei antes, de entender o que aquela opinião vai ser, como ela vai ser percebida pelo outro. É isso que Emmanuel está fazendo aqui. Mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial, porque uma pessoa ferida, ela muda com você. Mesmo que te ame, mesmo que seja a tua mãe, ela muda com você. Você vai perceber, examinar a qualidade essencial do que você provocou. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Principalmente, volto a repetir, gente, que isso é muito importante nos dias de hoje. O próximo mais próximo. As mães estão entregando os filhos para serem educadas no karatê, na natação, na escola, e elas mesmas não estão com tempo para dar aquela educação moral básica para as crianças.
É isso que está acontecendo. Sobre nós desdobra-se o destino em correntes de fluxo e refluxo, que ele quer dizer, já vamos direto. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Foi o que você falou. Consequência. Eu vou citar duas pessoas que eu gosto demais. E um dia a gente estava conversando, e eles gostam de sair, fazer um programa, vai beber, gosta de beber, gosta de curtir a cervejinha e tal, papai, que eu gosto. Um dia eu falei assim, gente, olha, faz um pouco menos de propaganda sobre esse hábito de vocês, porque isso acaba sendo assunto de família, sabe? Porque vocês conseguem administrar a vida de vocês de tal forma que isso entra no dia a dia de vocês de forma muito natural, e você consegue administrar. Vocês bebem o tanto que vocês conseguem controlar, ficar de boa, ter aquele, como diz meu irmão, aquele barato legal, né? E depois você volta tudo mais. Mas existem pessoas muito próximas de vocês que, em função do que vocês comentam, em função desses momentos que vocês têm, entraram nesse tipo de atitude e não têm o mesmo nível de resistência de vocês, e nem mesmo os mesmos objetivos, porque vocês saem para curtir, para relaxar, para desestressar e tudo mais. Tem muitas pessoas que estão ouvindo vocês falar e vai sair para esquecer uma amargura, uma dor e assim por diante, e não consegue parar. E depois que entra nessa vida, depois não consegue sair. Não estou falando de vocês pararem de beber, não. Não é isso que eu estou falando, não, gente. Continua de boa. Vai curtir a noite, sem problema nenhum mesmo. Mas tem pessoa, criança, menininho, que com 10, 11 anos dentro da família, que, papai, dá cervejinha, dá uma latinha. E começa. Entendem, gente? Nós não estamos aqui sendo falsos moralistas, não é isso não. Cada um tem direito de fazer o que for. Mas é aquilo que você falou novamente. Você está sendo um instrumento para você dar uma opção para a pessoa que ela não precisa. Então é assim que Emmanuel termina a lição. Agora vamos refletir. Essa lição nos remete à aplicação de qual lei natural? O que vocês acham? Lei de causa e efeito, não é? Então, o nosso estudo, ele não termina quando termina a lição. Eu preciso necessariamente de trazer todos que estão aqui para dentro da doutrina. E na doutrina, temos que entender qual a lei de causa e efeito. Onde nós vamos buscar uma base para que a gente possa ler, para que a gente possa entender. Onde buscar orientações sobre a aplicação desta lei. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, itens 3 ao 10. Nós não vamos aqui falar sobre isso, porque isso aqui é outro estudo. Mas é um spoiler. Eu gostaria que todos vocês chegassem em casa, pega o Evangelho e dá uma lidinha. E o que está? Bem-aventurados os aflitos, entre itens 3 ao 10. Você vai lá ler sobre a justiça das aflições, que tudo isso que a gente falou vem aqui. Causas atuais das aflições. O que nós fazemos nesta encarnação que traz as nossas aflições? Causas anteriores das aflições. É isso que nós vamos estudar lá. E a gente falou aqui, Jesus na primeira dimensão
sendo misericordioso e vendendo o perdão como caminho, mas falando no final o seguinte: não peques mais. Paulo falando institucional com a atitude que devemos ter, e Emmanuel falando da reforma íntima. Quando você coloca em prática aquilo que Jesus colocou na primeira dimensão, o que Paulo colocou na segunda dimensão, nas nossas instituições, não deixar as iniquidades entrarem nas nossas instituições. E quando Emmanuel falou dentro do nosso foro íntimo, então, meus irmãos, que caminhemos com os nossos próximos mais próximos, e com todos aqueles mais distantes que nós tivemos oportunidades de caminhar, e façamos o nosso melhor. Que Jesus nos ampare e proteja hoje e sempre. Que assim seja.